feministas, tá certo? Nosso tema hoje vai ser direitos no parto e tudo aquilo, né, que tange esse momento tão importante na vida de nós mulheres. Então fica conosco aqui hoje, que vai ser um papo super legal com a enfermeira Vanessa Nogueira e vamos hoje tirar todas as dúvidas que algumas mulheres têm e trazer à tona algumas informações que poucas sabem e outras chegam nem a saber de alguns direitos. Então, vamos lá iniciar? Vanessa, se apresenta aí para as nossas amigas. Fala um pouco sobre você de início. Olá, pessoal. Eu sou Vanessa Nogueira, sou enfermeira. Sou formada desde 2016 pela Unicatólica. Sou especialista em centro cirúrgico e CME e estou concluindo agora no comecinho do ano a minha pós em obstetrícia. E atualmente eu sou diarista da obstetrícia do Pontes Neto. Vanessa, vamos iniciar. Primeira pergunta. Quais são os direitos da mulher antes, durante e depois do parto? Iniciando, a gente fala sobre os direitos da mulher antes, né? E aí eu falo sobre a importância do SUS. Porque através dele, a mulher ela tem o direito a ter um acompanhamento especializado durante a gestação. E esse acompanhamento, ele é obtido através das ADS, do posto de saúde, no pré-natal, onde a mulher ela tem direito a, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, que são intercaladas entre a enfermagem e a parte médica, né? E quando essa gestante, como exemplo, ela adquire uma diabetes gestacional ou se descobre uma hipertensão arterial, ela é encaminhada a um pré-natal de alto risco e de lá é que o médico especialista, que é um obstetra geralmente na parte do pré-natal de alto risco, ele vai orientar aquela mulher e encaminhar a mulher para o seu destino final. Lembrando que geralmente os pré-natais de alto risco, seja de uma diabetes gestacional, aquela mulher, ela não pode ter um parto vaginal. Na verdade, não é nem que ela não possa. Orienta-se que ela não tenha um parto vaginal, porque quem tem diabetes gestacional é uma mãe que tem um bebê GIG. Então, para que ela não tenha todo aquele sofrimento no momento do parto, ele indica a cesárea. Vanessa, para nossas telespectadoras, não é indicado, como a Vanessa disse, um parto vaginal quando essa gestante ela apresenta um diabetes gestacional. Aí você acabou de dizer, porque ela tem um bebê GIG. Isso, o bebê tende a crescer mais do que uma gestação normal, que não se tem uma diabetes gestacional acompanhada. Pronto, gente, então o bebê GIG é isso, né, Vanessa? Quando o bebê, digamos, é maior. Isso, né? É um bebê maior. Pronto, gente. Então, fiquem atentas quando vocês, mulheres, estiverem com esse tipo de problema, essa diabetes gestacional, fica atenta a essa informação da Vanessa agora. Não é indicado, né, Vanessa? Isso. Pronto. E aí, com relação àquela mulher que trabalha, ela tem direito a consultas de pré-natal, ela tem direito a exames no momento que está no trabalho e ela sai para realizar e não é descontado do salário dela, não deve ser descontado do salário dela quando ela sai para essas consultas, certo? Então, gente, eu vou pedir para a Vanessa repetir esse direito para você, gestante, ficar ciente do que você tem direito e você pode exigir aonde você trabalha. Pronto. Então, a gestante ela pode se ausentar da empresa para realizar a sua consulta de pré-natal, para realizar os seus exames de pré-natal, e isso não deve ser descontado do seu trabalho. Lembrando também que a mulher gestante, ela tem, depois do parto, 5 meses de estabilidade dentro da empresa, certo? Contando da licença maternidade e 1 mês pós-retorno. Então, essa gestante ela não pode ser demitida em hipótese alguma durante esse período gravídico e puerpério. Inclusive, Vanessa, a mulher também pode se ausentar para dar de mamar, não é isso? Sim. Com relação à amamentação, ela tem 1 hora durante o seu horário de trabalho para em casa amamentar. Pode ser 1 hora ininterrupta, como ela pode ir em 2 momentos em casa, de meia em meia hora. A criança, isso é uma pergunta minha mesmo. A criança, caso essa mãe queira
que a criança seja levada pela avó ou por alguém até um ambiente de trabalho, pode ser assim também ou não? A Sim, mãe... dependendo do ambiente de trabalho, né? Se for Sim. adequado para receber aquele bebê. Pronto, olha só, gente, tô super adorando esse início de conversa porque tá bem esclarecedor. E aí, durante o parto, essa mulher, ela tem direito a ter um acompanhante, independente do sexo desse acompanhante, e ele vai acompanhar ela durante todo o processo do parto e também até a hora da alta dessa gestante, certo? Vanessa, em relação ao acompanhante, esse acompanhante ele tem que ser pré-definido desde do período do pré-natal ou não? Qualquer pessoa que ela queira levar no dia... Isso, é de livre escolha da gestante levar quem ela quer que seja no dia do parto dela. E ela tem direito a um acompanhante. E esse acompanhante fica com ela antes, durante o parto e pós. E pós-parto, até a alta dela. Vanessa, o nosso hospital aqui na nossa cidade, ele já conta com essa gestante poder levar esse acompanhante? Sim. Já, né? Já. Inclusive, esse acompanhante geralmente são os maridos, esposos, né? Os maridos que acompanham e eles entram no centro cirúrgico para assistir o parto, eles acompanham o parto vaginal. Também, né? Também. Mais alguma coisa a relatar sobre isso, Vanessa? Com relação ao pós-parto, ela tem direito à licença maternidade remunerada e ela pode retirar essa licença até 28 dias antecedentes à data provável do parto dela. É. Olha, Vanessa, fala num português mais claro pro pessoal essa parte. Pronto, ela pode solicitar ao médico que acompanha ela um atestado para que ela se afaste até 28 dias antecedentes ao parto dela. E aí esse médico vai dar um atestado para ela e ela já pode levar para o INSS para começar a receber a licença dela. Lembrando que também ela tem direito a 120 dias de licença maternidade. E esses 120 dias são descontados a partir do primeiro dia de atestado dela. Ok. Gente, olha, eu tô gostando demais, porque são situações que eu já fui gestante, né, um dia, e eu não sabia metade do que está sendo dito agora. Então, vocês fiquem atentas, porque vai ter muito mais informações pertinentes a todas vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, com relação ao pai também. O pai do bebê ele tem direito a 5 dias de afastamento do trabalho, contando da data do parto do bebê. Viu, papais? Vocês também podem solicitar. Vanessa, estava alguma informação a mais em relação a isso? Ele solicita onde? Ou não tem muita... Não, ele só leva a declaração de nascido vivo do bebê para o local de trabalho dele, ou ele pode levar também já a certidão de nascimento. Gente, a declaração de nascido vivo, vocês pais, né? Vocês conseguem lá mesmo na maternidade, Sim. né? O bebê já sai com essa declaração de nascido vivo. E a Quixeramobim agora conta com o cartório, a nossa unidade interligada dentro da maternidade. Então o bebê ele já sai da maternidade com a sua certidão de nascimento em mãos. Todos eles ou a mãe tem que solicitar? Eles, não. Nasceu, você já... A não ser que a mãe não deseje fazer o registro do bebê lá, aí ela vem e faz no cartório. Mas a gente já sai de lá com o registro em mãos. Olha só, gente. E aqui no nosso hospital já contamos com isso, né? Sim. Pontes Sertão Central já contam com isso. Olha só, gente. O papo tá super legal, super esclarecedor, mas fica aqui conosco, vamos só tomar uma águazinha, não sai daí, tá certo? E vem muita pergunta boa, vem muito direito que você precisa saber. Nós voltamos já já. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá minha gente, aqui é Adelson Viana. É com muito prazer, com muita alegria que estou aqui na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Um beijo no coração. Sertão TV, feita para você. Gratidão.
É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Trabalho que dá crédito. Através do Ceará Cred do Governo do Estado, a Georgette conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches. Com esse empréstimo, eu consegui comprar o carrinho, aumentou minhas vendas e eu estou muito feliz. Criado para conceder crédito e capacitação a microempreendedores da zona rural e urbana, o Ceará Cred existe para beneficiar a Georgette e seguir apoiando os empreendedores cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. O canal 180 que você conhece. A Sertão TV completa 3 anos. Gostaria de parabenizar o Sérgio Machado, ao Grupo Maior de Comunicação, pela inovação, pela criatividade e pelo que eles apresentam na Sertão TV, que agora faz 3 anos. 3 anos de vitória, de comunicação e trazer uma coisa nova para a nossa região. É um orgulho para nós, em qualquer lugar que estejamos, através da BrisaNet, a gente puder acessar o noticiário e jovens com brilho nos olhos, mostrando o jornalismo de Quixeramobim. As empresas que fazem as coisas diferentes, inovam, são empresas que merecem todo o nosso respeito. Ao Sérgio Machado, a toda a sua equipe, pelo seu poder de inovação, de criatividade, os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Vão em frente que vocês vão mudar o mundo. Olha só, meu povo, rapidinho, né? Já estamos aqui de volta para continuar esse papo que tá super legal, tô adorando, com a nossa enfermeira Vanessa. Vanessa, vamos continuar aqui nosso papo. Vanessa, olha só, próxima pergunta é por que o parto? Eu acho que essa pergunta, inclusive, mexe bastante com a cabeça da mulher. Por que o parto vaginal, né, o famoso parto normal, é mais indicado do que o parto cesáreo? Quais são as diferenças entre um tipo de parto e o outro e os cuidados desses todos dois, né, desses dois tipos de parto? Bom, com relação ao parto vaginal, ele vai trazer uma menor complicação para aquela gestante. Ele vai causar menos dor no pós-parto.
vai ter uma recuperação mais rápida e aquele bebê ele vai ter maior facilidade para amamentar. Eu sempre falo que o corpo humano ele entende tudo, né? E aí, quando a gente fala da cesárea para o parto vaginal, eu sempre coloco isso em pauta. Por exemplo, algumas puérperas, elas reclamam de que o bebê não tem leite quando fazem um parto cesáreo. E realmente é normal que isso aconteça, porque o corpo ele demora um pouco mais a entender que não tem mais um bebê ali dentro, que ele está fora e que ele precisa ser alimentado. Já no parto vaginal, no momento da dor, o corpo ele sente que aquele bebê está sendo expulsado do corpo da mãe e ele já começa a produzir leite. Então, a gente vê muito isso em comparação ao parto cesáreo e vaginal, as mulheres terem leite no parto vaginal, pós-parto vaginal, e na cesárea, geralmente elas reclamam de em média 2 dias só saindo o colostro. E aí, em contrapartida, a cesárea também, ela vai causar maior complicação durante o parto, e a gente traz também que é uma cirurgia, e cirurgia sim tem seus riscos, né? Sim. E vai causar dor no pós-parto, aquela mulher vai sair do efeito da anestesia, ela vai referir dor, ela vai precisar tomar antibiótico no pós-parto dela, ela vai precisar tomar medicação para dor, diferente do parto vaginal, que é raro ela pedir uma medicação para dor. O máximo que ela sente é uma cólicazinha, ela sente toda aquela dor intensa durante o parto, mas o pós-parto dela é super tranquilo, diferente da cesárea, né? E, como eu falei, ela vai produzir leite por um tempo mais demorado para começar a produzir. Me diz uma coisa, Vanessa, a questão do parto cesáreo. Tem muitas mulheres que questionam por que não podem se mexer, por que não podem se movimentar, por que não podem sequer pegar o bebê ali. Informem essas mulheres o motivo delas não poderem se mover tão rápido quanto nós mulheres que temos parto vaginal. Então, o parto cesáreo, a gestante ela passa pela anestesia. E, infelizmente, a anestesia ela limita aquela pessoa de movimentar, ela limita aquela pessoa de poder levantar na hora que quer, até porque ela está anestesiada e da cintura para baixo ela não está sentindo o corpo dela. E ela vai começar a sentir isso gradativamente, entre 3, 4, 6 horas pós-parto. Antigamente a gente recomendava, inclusive, a alimentação daquela puérpera 12 horas pós-parto. E daí o que foi visto? Que a mulher ela se sentia muito mais mal, porque ela passa por aquele jejum antes do parto. Sim. E ela precisaria passar por aquele jejum pós-parto, né? Então, os últimos estudos, eles mostraram que a mulher pode se alimentar em dieta líquida 6 horas pós-parto, para que ela comece a ganhar força para conseguir levantar, ir ao banheiro, tomar um banho. A gente já não recomenda mais levantar e alimentar 12 horas pós-parto. Vanessa, e por que 3 dias? Ainda é 3 dias? São 48 horas. Justamente porque foi uma cesárea, foi uma cirurgia, e aquela mulher precisa passar aquelas 48 horas em observação para a gente ver como é que está o sangramento dela, como é que ela está reagindo no pós-operatório dela, se ela não está tendo nenhuma complicação. Então, por isso a importância dela passar 48 horas na nossa unidade. E aí, com relação à cesárea, eu sei que muitas mães têm o desejo de decidir o dia que o seu filho quer vir ao mundo, né? Mas e por que também não dá direito do bebê decidir o dia que ele quer vir ao mundo, né? Lembrando também que uma cesárea, sendo realizada prematuramente, aquele bebê pode nascer prematuro, aquele bebê pode ter uma complicação, pode precisar de uma UTI neo, né? E ele pode ter sequelas para o resto da vida. Então, a importância do bebê escolher o dia dele nascer é muito importante. E eu queria falar também que as ultrassons, elas são muito fidedignas, mas elas também são sujeitas ao erro. Eu não tenho como comprovar 100% de que aquela mulher está com 39, 40 semanas. Sim. Até porque a gente tem aquele desvio de menos 7 dias, mais 7 dias. E se eu fizer a cesárea hoje, será que eu não vou ter nenhuma complicação para o meu bebê? Gente, então eu acho que a Vanessa está trazendo muitos pontos importantes que vocês levem em consideração. Eu tive parto normal, né, vaginal, só que na época eu não tinha todas essas informações que a Vanessa está trazendo para vocês hoje. Então, repensem nesse direito que da mulher, né, ter um parto cesáreo, mas em virtude de tantos pontos que ela está trazendo aqui, realmente o parto vaginal, ele é a melhor opção pelo que eu estou colocando na balança tudo que ela está dizendo. Vanessa, mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? E aí eu vou falar sobre os cuidados no pós-parto, né?
Quando eu entrei na maternidade do Ponce Neto, eu criei, juntamente com a minha coordenadora de enfermagem, Secretaria de Saúde, Prefeitura e o instituto no qual eu trabalho, uma cartilha, que é um guia de cuidados pós-parto. E nessa cartilha eu trago várias orientações para aquelas puérperas, além das orientações que elas já recebem no alojamento conjunto, que as meninas, enquanto a equipe multi da unidade hospitalar, traz para ela. A gente também traz algumas orientações nessa cartilha, e essa cartilha vai conter orientações sobre amamentação, orientações sobre os cuidados pós-parto, cuidados com o bebê, entre várias outras questões que a gente traz lá. Me diz uma coisa, Vanessa, essa cartilha é disponibilizada lá? Sim, a gente disponibiliza para todas as puérperas no momento da alta hospitalar dela. Olha só, gente, que legal, tô adorando saber disso. E foi uma criação sua? Sim, foi criação minha. Viu? E aí, com relação ao que a gente traz, né, que são os cuidados pós-parto, no pós-parto vaginal a gente orienta que aquela gestante, aquela puérpera, né, ela se higienize apenas com sabonete neutro. Lembrando que aqueles pontos do parto vaginal, ele é um ponto absorvível, então no decorrer dos dias ou o organismo absorve aquele ponto ou o organismo expulsa, não é um ponto que você precisa retirar. Diferente da cesárea, que o médico orienta entre 8 a 10 dias para retirar os pontos, e aí ela procura a unidade do posto de saúde para fazer essa retirada. Quantos dias depois? 8 a 10 dias, vai depender do obstetra que fez e da recomendação dele. E aí a gente orienta também a fazer essa lavagem dos pontos com o sabonete neutro. Tem algumas puérperas que elas gostam de utilizar o Aceptol, mas eu não indico particularmente, porque o Aceptol, ele lava bem, mas ele deixa ressecado a pele, então eu não recomendo. Só o sabonete neutro mesmo já resolve. Mais alguma coisa a colocar sobre isso? E aí, com relação à alimentação, eu indico ingerir bastante água, alimentos líquidos, sucos, muita fruta, evitar gordura, evitar café, evitar refrigerante, esses enlatados, para que tenha uma produção de leite melhor, para que aquele bebê ele não venha a sentir cólicas durante os primeiros dias. Vanessa, e tem algumas mulheres que colocam álcool 70 em cima dos Sim, pontos, o quê? Não. O álcool A70 ele é recomendado para fazer a limpeza do coto umbilical do RM, né? Então, aquela mãe ela vai comprar aquele álcool A70 para fazer a higienização do coto umbilical, que ele deve cair também entre 5, 7, 8 dias, depende muito da criança. Não caindo, Vanessa, nesse período, é incomum, mas acontece, né? Mas acontece. Geralmente, essa demora da caída é porque provavelmente aquele coto ele não foi bem higienizado. Quantas gotas se coloca? Geralmente, eu indico a molhar uma gaze bebida com álcool 70 e fazer a higienização. Tem alguns álcool que eles já são em spray, e aí você joga um jato em cima. Lembrando que o bebê vai reclamar porque é algo gelado, mas é indolor para ele. E faz a limpeza com álcool 70, pega um cotonete, faz a limpeza, a higienização ao redor. Gente, ó, só mais uma pausazinha, tá certo? Segura aí, nós voltamos já. E a próxima pergunta eu recomendo que vocês fiquem aí, porque é uma pergunta pertinente a muitas mulheres, para dizer quase todas. Então fique aí que o programa tá maravilhoso, vai ficar melhor ainda. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV. Sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim.
Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 MB e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. O canal 180 que você conhece. A Sertão TV completa 3 anos. Meus amigos da Sertão TV, aquele abraço. Que prazer estar aqui para falar da importância desse grande veículo de comunicação para a comunicação do Sertão Central, de Quixeramobim e do Ceará como um todo. É um prazer assistir. É um prazer, de uma certa forma, contribuir com o sucesso da Sertão TV, quando por aqui passam os principais feitos do estado do Ceará, do governo do Ceará, que melhoram diretamente a vida das pessoas, seja em Quixeramobim, em Quixadá, em Madalena, em Boa Viagem, em Senador Pompeu, em todo o Sertão Central e em todo o Ceará. Nosso abraço, o nosso carinho e o reconhecimento. Que venham mais 3 décadas, que venham mais 3 séculos, que a Sertão TV cumpra o seu papel de bem informar a população do querido Sertão Central. Parabéns a todos, um grande beijo. Gente, não pode ligar rapidinho? Já estamos de volta aqui. Vanessa, já passando aqui a bola para vocês, já com uma pergunta bem, eu não vou dizer polêmica, mas é uma pergunta que já transitou, eu acho, pela cabeça de muitas mulheres que passaram por isso. Eu creio que hoje em dia não se utilize mais, mas eu posso falar pela minha mãe, porque ela, até hoje, ela guarda um trauma absurdo de ter passado por isso. As violências obstétricas, né? Quais são os tipos de manobra que antigamente não era considerado, era até comum, e hoje é considerado violência obstétrica? Atenção, mulheres, para vocês não passarem por isso nos dias de hoje, né? E o outro questionamento, como reconhecer uma manobra dessas, caso venha acontecer com você, você saber que aquilo ali não pode mais? Eu digo isso porque a minha mãe até hoje, gente, ela fala realmente com raiva do que aconteceu com ela. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente fala sobre o desrespeito àquela gestante, né?
desrespeitar a sua autonomia, desrespeitar o seu corpo, que vai manifestar-se ou de forma verbal, física, enfim. Então, um xingamento, usar palavras de baixo calão, como, por exemplo, antigamente era muito utilizado de mas você não sentiu nada quando foi engravidar, quando foi fazer esse menino, e agora tá sentindo dor, tá aí gritando. Então, isso é considerado uma violência obstétrica, né? Outra coisa que é muito característica da violência obstétrica é a episiotomia e a manobra de Christelet, né? A episiotomia é aquele corte que é feito no períneo, que hoje não é mais recomendado. Acontece de ser feito em casos extremos, em caso que se leve ao risco da vida tanto para o bebê como a mãe, a gente precisa fazer, mas quando não necessário, não é realizado. E a manobra de Christelet é aquela manobra em que pressiona-se a barriga da gestante para baixo, na intenção de que o bebê saia mais rápido. E isso cientificamente não é algo comprovado. Pronto, foi essa manobra aí, essa de Christelet, que a minha mãe fala hoje em dia. Ela tem trauma. Gente, ela conta que até lembra, até hoje, né, lembrado por ela, essa manobra de Christelet, que não é mais usado, né? E assim, o que eu ainda ouço hoje são aquelas frases, né? Sim. Você não gritou quando estava fazendo. Até ano que vem, quando vai ter outro e tal. Tudo isso é considerado uma violência obstétrica. Quais direitos as mulheres podem buscar se isso vier a acontecer? Ela pode procurar os direitos dela enquanto mulher, procurar a delegacia e ir atrás dos seus direitos, sim, né? E aí outro tipo de violência obstétrica que era muito feita antigamente era a lavagem intestinal. Era feita uma lavagem para aquelas mulheres que iam ter um parto vaginal, porque o que acontece? Quando você está sentindo as contrações, você tem a sensação de que você está, além da cólica, você está com vontade de evacuar. E acontece das gestantes quando estão naquele trabalho de parto ativo, já um pouco antecedente à expulsão do bebê, você fazer cocô. E aí eles realizavam muito essa manobra, dessa lavagem, para que isso não acontecesse. Isso é considerado, sim, uma violência obstétrica e não é mais utilizada atualmente. Voltando ao assunto do corte, né? Vamos falar um pouco mais popular para nossas mulheres entenderem. Como era realizado esse corte antes e hoje em dia não é utilizado? E se é utilizado em algumas exceções, ele ainda é semelhante ou não? Mudou de lugar, digamos assim? O corte ele é no períneo, né? No canal vaginal. E aí é feito um corte ou de um dos lados ou do outro. E antigamente era rotineiro em todos os partos. Independente, e aquelas puérperas sempre saíam com as suturas, né, com os pontos. E aí hoje a gente não faz mais essa manobra porque cientificamente ela também não é comprovada que vai ajudar no parto. E a gente deixa que aquela mulher que siga naturalmente o seu curso, que ela venha a parir normal, sem precisar fazer a episiotomia, para que ela dilate normal. Se houver alguma laceração, é que a gente faz a sutura, mas não é recomendado. A não ser que, como eu já falei, venha causar algum dano para o bebê ou para a mãe, que seja de extrema necessidade que a gente realize. Mais alguma coisa sobre? Sim. E aí, antigamente também acontecia muito daquela mãe ser amarrada. Durante o parto, sim, amarrava-se as mãos durante o parto vaginal, né? Não sabia, as mãos para dessa. impedir o movimento, ou que quem estava fazendo o parto era quem escolhia a posição que aquela mãe queria parir. Hoje não, quem escolhe a forma como quer parir, onde quer parir, é a mãe do bebê, é aquela gestante, é aquela que vai ser futura puérpera. Ela quem escolhe onde ela quer parir. A gente tem a nossa sala de parto e a gente tem a nossa sala de pré-parto. Muitas mulheres não querem ir para a sala de parto, elas preferem parir na cama onde ela passou todo o processo da dor dela. É direito dela, ela fica lá, ela pare lá. A gente leva o material até ela e ela vai parir na sala onde ela quiser. Então não tem mais aquela necessidade de ter que levar para a cama, para a mesa específica da sala de parto para que ela venha parir lá, não. Eu gostei muito, Vanessa, eu não sabia disso. Por quê? Porque eu, no meu caso, me levaram, né? Que se fosse hoje, sabendo dessa informação, não iria, porque muitas vezes causa assim, um certo pânico daquela sala, né?
traz a mulher, arremete a mulher a um momento, sei lá, de terror, né? Então, você poder ter o seu direito de parir lá no leito onde você estava, onde passou o tempo todinho, é muito bom, gente, ó. A posição que ela encontra-se mais agradável para parir, tudo depende dela. Até porque a gente não tá lá para fazer ela parir, a gente tá lá para dar uma assistência para ela. Ela que vai parir o bebê dela, não é a gente. A gente só tá ali para ajudar, mas quem vai fazer todo o processo, quem vai sentir toda a dor, quem vai parir é ela. Ela que vai fazer o parto dela. Nossa, eu tô gostando muito dessa conversa, gente, porque pra mim, né, já tá sendo esclarecedor, imagino pra vocês que estão acompanhando aí, que tem as suas dúvidas, que tem, que paira tantas coisas na cabeça, porque nós, quando estamos grávidas, todo mundo para dar um conselho, todo mundo vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então a gente acaba não sabendo muito. Alguma coisa mais pra colocar, nós podemos ir pra outra pergunta. Pode passar pra próxima. Continuando aqui, Vanessa, nessas perguntas que realmente está deixando bem claro e muita coisa na cabeça das nossas mamães, né? E das nossas futuras mamães também. Em relação à amamentação, né? Passa aí algumas informações, algumas dicas de amamentação segura, né? Tanto para a criança quanto para a mãe. Os benefícios dessa amamentação para os dois também. E a questão também daqueles mitos, né? Se a criança arrotar, vai rachar o peito. Aconteceu comigo, na época eu não sabia, né? Os meus seios ficaram bem inchados, bem vermelhos, eu não conseguia nem baixar o braço, né? O que nós poderemos passar de informação para essas mães para que isso não venha a acontecer? Pronto. Eu sempre costumo recomendar a mãe, antes dela amamentar o filho, ela tirar um pouquinho de leite do peito e lubrificar a auréola dela, né? Para que não aconteçam futuras fissuras, rachaduras, para que ela não venha ter complicações futuras. Sempre levar o bebê até o peito e não o peito até o bebê, para que se evite de que você tenha algum problema, alguma dor muscular, enfim. Outra técnica também que eu recomendo, mama pedrô, que é muito comum de acontecer, principalmente nos primeiros dias, porque você começa a produzir pouco leite, depois o organismo começa a entender que você está produzindo leite e você produz leite demais, né? A gente que já amamentou sabe como é. E à medida que o bebê vai amamentando, é que o corpo vai entendendo a necessidade de leite daquele bebê e vai diminuindo a dosagem de produção de leite. Mas nos primeiros dias, a gente produz muito leite em muita quantidade. O que pode acontecer? Esse leite, ele pode sim, essa mama pode se empedrar, pode sim ocasionar uma mastite, esse vermelhidão. E aí eu oriento que essa mãe ela faça massagens circulares na mama. Algum produto específico? Não, só a massagem nas mamas para que se ordene esse leite, inclusive na cartilha que vocês vão ver. Tem mostrando como que você pode estar fazendo essa ordenha para se evitar que você tenha algumas complicações futuras. Com relação à fissura, geralmente fissura, ferir o peito, é porque você não está dando a mama da forma correta. Então, aquele bebê, em algum momento, ele mamou erradamente e ocasionou essas fissuras. E aí eu sempre indico também o leite materno, porque ele vai auxiliar na cicatrização daquela mama. E eu indico também, todos os dias, se você tem um ambiente em casa que você possa se expor ao sol, botar a mama para dar um banhozinho de sol para ajudar naquela cicatrização. Nada de nenhum tipo de produto, né? Não, a gente não indica. Inclusive tem até algumas pomadas que elas ajudam no processo de cicatrização, mas o próprio leite em si já é rico nisso e você não precisa comprar. Benefícios ao bebê e à mãe? Com relação a benefícios à mãe, aquela mãe ela vai diminuir o risco de ter um câncer de mama, um câncer de ovário, vai ajudar a recuperação daquele útero, porque todas as vezes que ela está amamentando aquele útero, ele está contraindo, então está ajudando demais ali. Vai diminuir o sangramento no pós-parto, consequentemente reduzir os dias de menstruação, né, pós-parto. Vai auxiliar na perda de peso, porque quanto mais você amamenta, mais peso você perde. É de graça, você não precisa comprar leite, isso é de extrema importância. Ele é limpo e ele é livre de contaminação e ele vai aumentar aquele vínculo afetivo entre a mãe e o bebê.
E com relação ao bebê, ele vai evitar de que ele posteriormente possa adquirir obesidade, que ele futuramente ele possa ter alguma doença gastrointestinal, respiratória, como por exemplo a asma. Ele vai crescer muito mais saudável, vai ter muito menos doenças no decorrer da vida dele. Vanessa, eu ouço muito falar, algumas mães dizem assim, ai, meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Filho, eu termino de dar de mamar, meu filho tá chorando com fome. Eu costumo dizer, eu sei porque eu já amamentei, né? E os minhas avós vinham lá em casa e dá leite de gado a esse menino. Dá leite de gado a esse menino, porque vocês cresceram tudo com leite de gado. Olha aqui a situação do leite de gado. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é que, se a gente parar pra pensar, o que é o leite de gado? O que é que o leite de gado sustenta? Ele sustenta um bezerro. Olha o tamanho do bezerro e olha o tamanho de um bebê. Eu gostei. Né? A gente sempre faz essa comparação, porque realmente, assim, ele tem muito mais gordura, então aquela criança ela vai ter... Pode até que ela não tenha aquele momento que ela se dê com leite, mas futuramente ela vai ter graves complicações decorrentes disso. Vanessa, exclusivo mama até quanto tempo? Uso exclusivo, amamentação exclusiva até os 6 meses. Porém, você amamenta até quando você quiser. A partir dos 6 meses, você começa a introduzir a papinha doce, que é a papinha, as frutas. Sim. E depois a papinha salgada, que é a sopa. Eu vejo mãe, ainda hoje, falar assim, eu dou leite de peito e água pra matar meu filho de sede. Não tem... Não, assim, alguns pediatras, eles não recomendam que se dê água ao bebê, apenas o leite materno. Já tem outros pediatras que recomendam dar água, porque a gente mora em um município que é muito quente, né? Sim. Então acaba que pode ser que esse bebê ele precise de um pouco de água. Mais um intervalozinho, né, pra tomar aquela água, pra ir no banheiro rapidinho e voltar pra continuar assistindo o programa, porque tá muito bom. E nossa próxima pergunta vai ser pra você, mulher, que tá pensando em fazer uma laqueadura. A gente volta já, tá? Fica aí. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração. Estamos ligadinhos na Sertão TV. Feita pra você. Sertão TV. Feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, me? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pela mão. E meteu foi pé no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisanet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional.
Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. O canal 180 que você conhece. A Sertão TV completa 3 anos. Olá, sou Bruno Paulinho, professor e escritor. Estou gravando esse vídeo para parabenizar a Sertão TV pelos seus 3 anos de existência. Essa TV que surge para revolucionar a informação e o entretenimento no Sertão Central e que tem hoje se tornado uma espécie de patrimônio do município de Quixeramobim, onde os populares se veem representados. E também gostaria de parabenizar a Sertão TV por sempre fazer um jornalismo ético, plural e com responsabilidade social. E só gostaria de desejar vida longa à Sertão TV. Já estamos aqui de volta, tá certo? Com a nossa enfermeira Vanessa, tirando todas as suas dúvidas, levando muito esclarecimento para vocês. Vamos continuar? Vanessa, vamos falar um pouquinho agora sobre laqueadura, tá certo? A partir de quando a mulher pode fazer a solicitação? Quantos filhos? Qual idade? E se essa mulher pode fazer essa solicitação se ela tiver algum risco em relação à gestação, e o marido, se ele ainda tem aquela necessidade que antigamente se tinha de buscar a opinião dele, de saber se ele permitia, né? Fala um pouco mais. Então, a recomendação da laqueadura é em mulheres que têm acima de 25 anos e 2 filhos vivos. A gente mora em um município que, infelizmente, ainda tem muito aquela técnica de se fazer a cesárea para poder fazer a laqueadura. E aí eu não recomendo essa técnica, porque, como eu já disse, você está passando por uma cirurgia. E acaba, assim, sendo uma cirurgia grande, que tem os seus riscos. E o que a gente orienta essa gestante? Ela tem o desejo de fazer a laqueadura. O médico da área, que é quem acompanha ela, ele faz aquela solicitação, ficha de referência, encaminha para o serviço social conversa com aquela gestante, vê se realmente é o desejo dela de fazer aquela laqueadura, ela assina os papéis desejando fazer aquela esterilização, porque a gente sabe que a laqueadura é um método irreversível, né? Então, acontece daquele corpo se regeneralizar e aquela trompa voltar a existir e você acabar engravidando de novo. É raro, mas acontece, é do organismo da mulher. A gente já viu casos, mesmo jeito do homem desejar fazer uma vasectomia. E no caso é reversível, né, do homem?
é irreversível. É irreversível também? E aí, ele depois, a esposa dele voltar a engravidar dele. Então é super comum. Não é comum, mas é algo que sim pode acontecer. E aí ela procura o serviço social, ele... O serviço social, amiga, é do município ou Sim, não? Lá no geralmente, posto, o médico encaminha... Isso, o médico ele vai encaminhar para o serviço social e o serviço social ele está localizado dentro do ambiente hospitalar. E aí ela vem, o serviço social conversa com aquela gestante, vê se realmente é o desejo dela. Isso no dia do parto? Se encaixa, não, antes, tem que ser sempre antes. E aí é marcado via Secretaria de Saúde. Ah, ok. E aí ele dá o encaminhamento para o desejo daquela mulher fazer a laqueadura e no dia do parto ela sim pode ter um parto vaginal. Ela pode entrar em trabalho de parto, ter um parto vaginal. E pós-parto vaginal, 45 dias pós-parto, ela volta e faz a laqueadura. Não pode fazer tudo junto, não? Pode fazer tudo junto, Mas é não o que eu te falei. né? A gente não recomenda. O que a gente recomenda é que aquela mulher venha parir normal e 45 dias depois ela retorne para fazer a sua laqueadura. Né? E aí, existe até uma lei que a gente ainda não implementou no nosso município, que é de não necessitar mais do acompanhante assinar a documentação junto com a esposa sobre o direito da mulher fazer a laqueadura. A gente está aguardando. Mas já é lei, né? O marido não precisa mais ser consultado, né? Então, Vanessa, e assim, às vezes a mulher tem... vou fazer meu terceiro cesáreo, já vou fazer a laqueadura. É protocolo ou não? Acontece... Geralmente, quando ela está em terceira cesárea, ela tem 2 cesáreas anterior, aquela mulher já é indicativo de ter uma próxima cesárea. E aí sim é feita a laqueadura junto para que ela não venha depois para fazer o procedimento cirúrgico. Mais alguma coisa ou não? Não, próxima pergunta. Vamos lá, próxima pergunta. Quando procurar o Pontes Neto, quais as urgências obstétricas que levam essa mulher diretamente ao Pontes Neto? É porta aberta, né? Isso, é porta aberta. Quando que eu devo procurar o hospital? Se eu tive perda do meu tampão mucoso, que é aquele líquidozinho marrom. Se eu tive sangramento. Se eu estou tendo contrações uterinas. Se rompeu a bolsa, lembrando que não precisa se desesperar. A bolsa rompeu não é cena de novela. Isso quer dizer que você está em trabalho de parto, pode ser no início, no meio dele, certo? Pode ir com calma, pegar as suas bolsas e dirigir à unidade hospitalar, que a gente vai estar lá te aguardando. Com relação às urgências obstétricas, a gente considera uma urgência obstétrica aquilo que põe em risco a mãe ou o bebê, né? E como exemplo, eu vou trazer a presença de líquido esverdeado no momento do parto, que a gente chama de mecônio. O que é o mecônio? É o cocô do bebê. Então, se ele está fazendo cocô no momento do parto, indica-se que ele está tendo um sofrimento fetal. Com relação também ao bebê, a gente pode intervir quando aquele bebê está bradicardizando ou taquicardizando, né? Que os BCFs dele estão alterados. Então, ele pode estar tendo ali, ele pode estar em sofrimento fetal e ele precisa de uma intervenção rápida. Então, ele precisa... aquele parto vaginal ele precisa parar e aquela gestante ela tem que ser encaminhada para o centro cirúrgico para que se resolva rápido. E a ausência de movimento do bebê durante aproximadamente 6 horas. Você percebeu isso, procura logo a unidade hospitalar para a gente fazer a escuta dos BCFs e ver se está tudo ok. Gente, os BCFs... Os batimentos cardiofetais do RM. Então essas são algumas urgências obstétricas, né? E antes disso, só repete, deixa eu deixar as mamães bem cientes qual o momento para orar lá o Pontes Neto. Faz só essa recapitulagem aí de informação. O paciente está com sangramento, seja ela no começo da gestação, lembrando que sangramento no começo da gestação não quer dizer que você esteja abortando. Pode-se dizer que esteja em alerta que você possa vir futuramente a ter um aborto. Então procura a unidade hospitalar para que a obstetra ele passe uma medicação para que você segure aquela gestação tranquilamente. Sangramento no final da gestação, rompimento do tampão mucoso, perda de líquido, certo? Lembrando que às vezes a gente compara muito também, eu pelo menos, eu tenho 2 filhos. Na minha primeira gestação, eu não soube dizer o que era um xixi e o que era uma perda de líquido. Eu saí do banheiro, tomei banho, saí do banheiro, quando eu sentei na cama eu senti aquele jato, então eu achei que minha bolsa tinha rompido, e não era xixi, porque a sua bexiga, ela fica muito comprimida, então quem tá grávida aí vai ver que no final da gestação, de 5 em 5 minutos você tá no banheiro,
E aí eu não evidenciei que era xixi e corri pro médico para que ele fizesse um exame especular para ver se realmente era perda de líquido e não era, certo? Então, sempre observar esses pontos. E o Pontes é porta aberta, né, Vanessa? Sim, o Pontes é porta aberta. Vanessa, nossa última pergunta. O que pode levar uma mulher a um aborto espontâneo? Um estresse, uma raiva. Aquela gestante, eu sempre costumo falar que as 12 primeiras semanas são primordiais para que ela segure aquele bebê, né? Que ele está em processo de desenvolvimento, enfim. Então, eu sempre oriento a evitar estar fazendo esforço físico, evitar estar tendo estresse, evitar passar por raiva, enfim, para que se evite de que ela venha a perder esse bebê. Tem alguns alimentos ou chás que a mulher não pode vir a tomar, ou uma medicação a mulher não pode vir a tomar porque pode contribuir? Sim, tem várias medicações e aí é a orientação médica, né? Porque o médico vai prescrever a medicação indicada para aquela paciente. Tem pacientes que já fazem uso de alguns medicamentos psicotrópicos, né? Que fazem tratamentos com psiquiatras. E aí aquela dosagem tem que ser reduzida ou tem que ser feita a troca daquele medicamento porque ela está gestante. Dentre tantos outros medicamentos que ela não pode fazer uso. Então é bom que ela sempre procure o médico para orientá-la da melhor forma. Então, ideal é não procurar ter estresse, esforço físico, né? Enfim, né? Então tudo isso contribui. Principalmente nos primeiros... Sim, nos primeiros 3 meses, né? As 12 semanas. Viu, gente? Olha só, foi um prazer aqui receber a Vanessa aqui no nosso Feminices. Vanessa, super esclarecedora a sua participação. Eu adorei a participação. Eu espero que nós nos encontremos outras vezes, né, para futuras entrevistas, que é maravilhosa. Deixar algum recado para as mamães aí para concluir? Não, é só agradecer mesmo o convite. A gente fica muito feliz quando a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, né? Muito bom estar aqui, a gente chega nervosa, mas a gente sai flutuante, foi super tranquilo, muito bom. Gratidão. E tem meu Instagram, sigam. Qualquer dúvida, podem tirar, estou aqui aberta. Vanessa, deixa o teu Instagram, vai aparecer aqui embaixo, mas a gente pode falar. Vanessa Nobre, em OBR. Viu, gente? Vanessa Nobre, sigam ela aí, aperreiem ela bem muito no direct. Podem perturbar que eu respondo, tá, gente? Gente, muito obrigada. Até o próximo Feministas com outro tema magnífico na nossa vida, né? Não é à toa que o nome já diz tudo. Feministas, até a próxima.